O mundo da indústria automotiva como conhecemos pode estar muito próximo do fim. Antes que a maioria das pessoas se desse conta da magnitude do que estava acontecendo, a China se tornou a líder mundial na fabricação e compra de veículos. Mas o que muitos ainda não sabem é que também tem algo ocorrendo nos bastidores, longe dos holofotes, um movimento arquitetado que pode alterar a dinâmica do mundo dos carros e ameaçar o domínio de marcas como Ford, GM, Volkswagen e outras gigantes que atualmente possuem o mercado mundial de automóveis na palma da mão. Esse movimento é o crescimento da indústria automotiva chinesa, que tem tudo para dar muita dor de cabeça até mesmo para Tesla. Porque nesse vídeo a gente vai te contar como os carros chineses podem dominar o mundo muito em breve e por que amanhã você pode estar simplesmente dirigindo um deles. A dinâmica do maior mercado do mundo combina cadeia produtiva robusta, regulamentação avançada e inovação. A China tem se tornado cada vez mais importante na indústria automotiva, não apenas pelo tamanho de mercado, mas principalmente por se destacar como centro de desenvolvimento de produtos e tecnologias. A escala é importante, e nesse ponto a China se destaca sendo o principal mercado automotivo do mundo. Apenas em 2018, foram vendidos 27 milhões de veículos leves de até 6 toneladas, cerca de 10 milhões a mais do que o mercado norte-americano. Se voltarmos em 2007, a China vendia praticamente 8 milhões de unidades, metade do principal mercado na época, que eram os Estados Unidos, com 16 milhões de unidades. Em 2009, com o impacto da crise global iniciada pela falência do banco de investimentos americano Lehman Brothers, a China passou a ser o maior mercado automotivo do mundo, com venda de 12,9 milhões de veículos, um crescimento extraordinário de 50% em relação a 2008. É verdade que 2019 causou à China uma queda nas vendas de veículos devido ao menor crescimento econômico esperado para o ano. Como consequência dos ajustes nas políticas de acesso ao crédito implementado pelo governo, da guerra comercial com os Estados Unidos e da antecipação da legislação de emissões CN6 nas principais províncias. Mas a projeção da IHS Markit para o médio prazo é de que o país continue crescendo em relação ao segundo maior mercado, alcançando o dobro das vendas e chegando a 31,6 milhões de veículos em 2025. No primeiro trimestre de 2023, a China superou o Japão e se tornou o maior país exportador de automóveis do mundo, de acordo com dados divulgados pela Associação dos Fabricantes de Automóveis da China. Com um salto de 58% em relação ao ano anterior, as vendas ao exterior atingiram 1,1 milhão de unidades, enquanto o Japão exportou 950 mil veículos, um aumento de 6%. Analistas chineses apontam que a intensificação da concorrência interna, impulsionada pelo avanço dos carros elétricos e pela guerra de preços iniciada pela Tesla, levou as montadoras chinesas a buscar oportunidades no mercado internacional como forma de manter suas receitas. Essa tendência foi evidenciada pela busca do CEO da Tesla, Elon Musk, por um encontro com o novo primeiro-ministro chinês, Li Qiang, em meio à acirrada disputa pelo mercado chinês. Outro fator que impulsionou as exportações chinesas foi a categoria de veículos de energia nova, NEVs, que engloba carros elétricos e híbridos. Esses veículos teriam sido menos afetados pela escassez global de semicondutores e baterias, que impactou a Europa e o Japão nos últimos anos, além de se beneficiarem de incentivos fiscais. Atualmente, os NEVs representam 40% das vendas ao exterior, sendo a Tesla e a BYD as principais exportadoras. Os novos mercados abertos para os veículos chineses estão concentrados em países emergentes, como a Rússia, que foi abandonada pelas montadoras alemãs e japonesas devido às sanções ocidentais. Na América Latina, o México lidera as compras, enquanto a Arábia Saudita desponta no Oriente Médio. A Tailândia, ainda dominada pelas marcas japonesas de veículos a combustão, já é o terceiro maior importador de NEVs chineses, atrás apenas da Bélgica e da Austrália. No início dos anos 2000, antes de se aventurar totalmente no campo dos veículos elétricos, a indústria automobilística chinesa estava em uma posição peculiar. Era uma potência na fabricação de carros tradicionais movidos a combustível fóssil, mas ao mesmo tempo não havia marcas nacionais que um dia pudessem rivalizar com os fabricantes estrangeiros que dominavam esse mercado. Eles perceberam que nunca superariam as grandes fabricantes de automóveis dos EUA, Alemanha e Japão
em inovação de motores de combustão. E a pesquisa de veículos híbridos, cujas baterias nos primeiros anos tinham um papel secundário em relação ao motor a gasolina, já era liderada por países como o Japão, o que significa que também era um setor onde a China não poderia realmente competir. Isso levou o governo chinês a romper com a tecnologia tradicional e investir em um território completamente novo: carros movidos inteiramente a baterias. Os riscos eram extremamente altos. Nesse momento, os veículos elétricos eram apenas experimentos de nicho, feitos por marcas como General Motors ou Toyota, que geralmente os descontinuavam depois de alguns poucos anos. Mas a recompensa potencial era grande, uma vantagem competitiva para a China em um segmento importante da indústria automobilística. Enquanto isso, os países que se destacaram na produção de carros a gasolina ou híbridos tiveram menos incentivos para buscar novos tipos de veículos. Com os híbridos, por exemplo, o Japão já estava no auge, então não conseguiu ver motivos para transicionar a indústria automobilística a veículos elétricos. Já posso produzir carros com 40% mais eficiência energética do que os outros países ou empresas. Levará muito tempo até me alcançarem, diz He Hui, analista sênior de políticas e co-líder regional da China no Conselho Internacional de Transporte Limpo, ICCT, pela sigla em inglês, um think tank sem fins lucrativos. Além disso, para a China, os VEs também tinham o potencial de resolver vários outros problemas importantes, como reduzir a poluição do ar e a dependência de petróleo importado, além de reconstruir a economia do país após a crise financeira de 2008. Parecia uma vitória para Pequim. A China já tinha algumas vantagens estruturais. Embora a fabricação de veículos elétricos envolva uma tecnologia diferente, ela ainda requer a cooperação da cadeia existente de suprimentos de automóveis, e a China tinha uma relativamente boa. As capacidades de fabricação e matérias-primas baratas que sustentavam suas fábricas de carros a gasolina também poderiam ser alteradas para apoiar uma nascente indústria de VEs. Assim, o governo chinês tomou medidas para investir em tecnologias relacionadas já em 2001. Naquele ano, a tecnologia de veículos elétricos foi introduzida como um projeto prioritário de pesquisa científica no Plano Quinquenal da China, o plano econômico de mais alto nível do país. Então, em 2007, a indústria teve um incentivo significativo quando Wen Gang, um engenheiro automotivo que trabalhou para a Audi na Alemanha por uma década, tornou-se ministro da Ciência e Tecnologia da China. Wen era um grande fã de veículos elétricos e chegou a testar o primeiro modelo elétrico da Tesla, o Roadster, em 2008, ano em que foi lançado. As pessoas agora atribuem a Wen a decisão nacional de apostar tudo nos VEs. Desde então, o desenvolvimento de veículos elétricos tem sido consistentemente priorizado no planejamento econômico nacional da China. Vale ressaltar que 90% dos veículos vendidos na China são fabricados localmente. Produção essa suportada por uma indústria composta não só por montadoras chinesas, mas também pelas principais marcas do mundo. Volkswagen, Honda e Renault, Nissan, Mitsubishi já têm a China como principal polo de produção, com 36,4%, 28,8% e 16,9%, respectivamente, de seus volumes globais feitos no país. Segundo dados do Forecast de Produção da IHS Markit, a General Motors caminha para a mesma situação no curto prazo, tornando a China o principal país de produção do grupo. O alto volume saído das linhas de montagem locais já influencia os planos estratégicos das montadoras em fatores como direcionamento de recursos, desenvolvimento de produtos e tecnologias, além de fornecimento de componentes, o que vem tornando a China o driver para decisões estratégicas. Durante o aumento na escala de produção, o governo identificou um grande obstáculo, tanto para as montadoras globais instaladas na China, as quais importavam grande parte de seus componentes, como para as montadoras chinesas, que em sua grande maioria fabricavam peças internamente ou eram supridas por uma cadeia formada basicamente por fornecedores locais, com produtos de baixa qualidade. Esse cenário fez com que o governo chinês abrisse o mercado para os parceiros globais iniciarem suas operações no país. E esse movimento fomentou toda a cadeia de suprimentos, aumentando a competitividade e acelerando o desenvolvimento dos fornecedores chineses, o que gerou um aumento na qualidade dos produtos do país. A China continua avançando nesse setor estratégico e busca consolidar sua posição como líder mundial na exportação de automóveis, impulsionada por suas montadoras e pela demanda crescente por veículos elétricos em todo o mundo. Hoje, essa nova dinâmica do mercado chinês atrela volume, cadeia produtiva, regulamentação, inovação, além de pesquisa e desenvolvimento.
Com regulamentações focadas em veículos ecologicamente corretos, a China vem alterando a competitividade da indústria automotiva, se tornando o principal polo de desenvolvimento de produtos e tecnologias de todo o mercado mundial. E aí, qual a sua opinião sobre todo esse crescimento chinês e que pode dominar o mercado de automobilístico? Escreva aqui nos comentários e se ainda não for inscrito do canal, clique no botão inscrever-se e ative o sino das notificações para receber mais vídeos como. E não esqueça de assistir um dos vídeos que está aparecendo aí na tela. Espero ver-te em apenas um segundo.